Muito bem, pessoal. É uma teia muito emaranhada que nós tecemos. Estou me referindo a mim e a Jean-Michel Trogneux, certo? Jean-Michel Trogneux foi tão protegido e usou tantas faces e claramente se safou disso por tantas décadas que você quase consegue entender a pura arrogância. Imagine ser tão protegido a ponto de forçar vários estados-nação a conspirar para esconder o fato óbvio de que você nasceu com um pênis, certo? Isso é poder de verdade. Mas estou falando de poder satânico. E o antídoto para Satanás é sempre Cristo. A verdade vai reinar suprema no final. Então, bem-vindos de volta ao Candice. Fiquem à vontade, pessoal, porque vai ser uma semana longa. Tenho tantas revelações explosivas para compartilhar com vocês e agora isso parece especialmente urgente, não é? Você não sente uma certa urgência agora, depois de eu ter descoberto que a França aparentemente pagou pelo meu assassinato e que a Legião Estrangeira Francesa aparentemente estava envolvida e presente na UVU no dia do assassinato de Charlie Kirk? E provavelmente deveríamos começar por aí. Antes de tudo, se você foi uma das pessoas na internet que acreditou, nem que fosse por um segundo, que havia qualquer possibilidade de eu simplesmente ter inventado uma tentativa de assassinato francesa na semana do Dia de Ação de Graças, sei lá, por atenção ou algo assim, eu fiquei pensando e disse: simplesmente não estou recebendo atenção suficiente. Como posso começar uma conversa global sobre mim? E então tive essa ideia de criar uma fanfic em que eu me imaginava como vítima de uma conspiração multinacional de Estado para me matar. Se você pensou isso nem que fosse por um segundo, que era só por diversão, porque eu não tenho nada para fazer, então você simplesmente não está sóbrio. Você não está prestando atenção em nada. E você precisa acordar bem rápido. Vamos passar rapidamente por muitas coisas esta semana, porque todo mundo no mundo precisa acordar para como as coisas realmente funcionam. Risos para a ideia de democracia ocidental. Risos para a ideia de que você pode vencer na vida e que tudo basicamente prepara o palco para uma meritocracia e que você pode progredir? Não, na verdade, à medida que você aprende as coisas, você se torna um alvo. Você se torna alvo de pessoas que operam nas sombras. E isso é, creio eu, o que todos estamos aprendendo após os últimos 2 meses, em especial. Bem, voltando ao dia 25 de novembro, eu obviamente tuitei. Exatamente o que me foi informado. Ok, vou ler esse tweet para você na íntegra. Urgente. Há 2 dias, fui contatado por um funcionário de alto escalão do governo francês. Após determinar a posição dessa pessoa e sua proximidade com o casal francês, considerei que as informações que ela me deu eram suficientemente credíveis para serem compartilhadas publicamente caso algo aconteça. Em resumo, essa pessoa afirma que os Macron executaram e pagaram pelo meu assassinato. Sim, você leu corretamente. Mais especificamente, que o sinal verde foi dado para uma pequena equipe do Grupo de Intervenção da Gendarmeria Nacional. Fui informado de que há um israelense na equipe de assassinato e que os planos foram formalizados. Novamente, essa pessoa forneceu provas concretas de que está bem posicionada dentro do aparato governamental francês. Além disso, essa pessoa afirma que o assassino de Charlie Kirk treinou com a 13ª Brigada da Legião Francesa, com o envolvimento de vários estados. A vida do jornalista Xavier Pussard também está em risco. Isso é extremamente sério. O chefe de Estado da França aparentemente quer que nós dois morramos e autorizou unidades profissionais para executar isso. Peço que todos retweetem e compartilhem isso. Não sei em quem do governo americano posso confiar, já que essa fonte afirma que nossos líderes estão cientes. Mas tenho informações mais específicas, que são definitivamente verificáveis, caso queiram entrar em contato comigo. E um agradecimento especial ao corajoso funcionário francês que fez isso por estar tão comovido com a maldade da execução pública de Charlie que arriscou a própria vida. Que Deus te abençoe, verdadeiramente, que tudo seja revelado. Agora fui ainda mais específico, certo? Eu disse que havia um rastro documental de que Macron supostamente pagou US$ 1,5 milhão. E estou dizendo supostamente porque, até que eu possa ver fisicamente com meus próprios olhos dentro dessas contas e verificar a transferência desse pagamento, é, claro, uma alegação. O valor é alegado.
2 assassinos foram contratados. Um israelense, uma mulher franco-canadense. Certo, um homem e uma mulher. E também disse que o dinheiro passou pelo clube de elite Club des Saints. Mais uma vez fui muito específico e afirmei que a Legião Estrangeira Francesa, que era uma legião e um grupo sobre os quais eu nunca tinha ouvido falar antes dessa notificação, estava envolvida no assassinato de Charlie Kirk. Certo, eu não acompanho assuntos militares. Então, só de eu mencionar gendarmerie específica, você tem que presumir que recebi essa informação de alguém. Agora, se você é, de fato, neste exato momento, o primeiro homem da França, que seria Brigitte Macron, e está atualmente processando uma podcaster americana chamada Candace Owens por difamação, por dizer a verdade, certo? E a história que você está tentando vender ao público é que, no fundo do seu coração, você era assim de verdade. Você realmente acredita que é uma mulher e que a Candace é apenas louca e desesperada por cliques, disposta a difamá-lo por dinheiro? Então, Candace Owens, proclamando publicamente e acusando você de algo semelhante a, na verdade, não semelhante, mas diretamente implicado no assassinato dela, uma acusação que se tornou viral. Quando eu digo viral, quero dizer que só o tweet teve mais de 100 mil retweets e 45 milhões de impressões só no X, certo? Esta seria sua oportunidade única como o primeiro homem francês de provar ao público o seu argumento sobre a Candace, certo? No Tribunal da Opinião Pública. Este seria o seu momento de marcar um golaço. Lembre-se, o casal francês tem sido tão psicoticamente obcecado em tentar me pintar como alguém em conflito nas minhas reportagens que eles até contrataram um detetive particular para tentar ver se eu estava conspirando com outros agentes estatais. Eles meio que insinuaram gloriosamente que eu poderia estar trabalhando com a Rússia. Eles pagaram por isso. Eles pagaram por essa investigação. Então, usando essa lógica, não seria essa a oportunidade, se você fosse o casal francês, de vir a público e provar seu ponto, fazer uma declaração impressionante e rápida, certo? Estamos chocados com a acusação. Claro, nunca em 1 milhão de anos. Nós dissemos para vocês que isso é só para cliques, é por dinheiro. Isso está além de tudo o que já ouvimos. Espero que a Candace melhore logo. Isso seria... É o que eu diria que você deveria fazer se eu estivesse te aconselhando do ponto de vista de relações públicas, certo? Em termos do basquete americano, isso é como uma falta flagrante e agora você ganha alguns lances livres, certo? Se você é o casal francês, vai gastar centenas de milhares de dólares em honorários advocatícios, taxas de investigação e de relações públicas em um país do outro lado do Atlântico, tentando desesperadamente me pintar como um lunático. E eu te dou a oportunidade de cravar a bola para provar que eu sou uma lunática. E você não faz isso? Não, eles não fizeram isso, fizeram? Se você está prestando atenção, eles não fizeram isso. Claro, eles mandam as pessoas no Twitter que vêm e dizem: eu acho que ela é louca, eu acho que ela está inventando. Eles fazem isso. Estamos sempre fazendo isso toda semana. O Trump nunca ligou para ela sobre a Brigitte Macron. Ela está inventando isso para chamar a atenção. Ela está mentindo. Charlie Kirk nunca mudou de opinião sobre Israel. Ela está inventando isso para chamar a atenção. É isso que fazemos toda semana, certo? Somos como hamsters numa roda. E assim voltamos à estaca zero. Certo. As pessoas dizem que eu inventei tudo. Mas o que fez o casal francês? É isso que importa. Já se passou uma semana inteira desde que fiz esse anúncio. E aqui está a resposta oficial emitida pelo Palácio do Eliseu. Nada. Quero que vocês tenham em mente que esta foi uma notícia de primeira página em todo o mundo, dos Estados Unidos à Rússia. E eu desafiei publicamente o... Candace está inventando tudo e a plateia quer provar isso. É preciso pressionar a Casa Branca para obter uma resposta, certo? A decisão está totalmente nas mãos da Casa Branca. E uma semana depois, esta é a resposta oficial da Casa Branca. Então, o que devemos pensar disso, pessoal? Eu comuniquei isso à Casa Branca? É claro que comuniquei à Casa Branca. Eu comuniquei ao FBI? É claro que comuniquei ao FBI. Eu comuniquei isso ao nosso Unidade Antiterrorismo? É claro que comuniquei, porque estou dizendo que há um rastro de documentos. Bom senso. Você acha que eu faria isso só porque sim? Você pode ser acusado de crime grave por inventar algo assim do nada.
Você não pode simplesmente usar recursos dos Estados Unidos para perseguir alguém por um complô que nunca existiu só para ganhar cliques no YouTube. Então, qual é o problema aqui? Por que ninguém aparece e diz para você que isso é totalmente infundado, especialmente a suposta tentativa de assassinato do Charlie Kirk? O mundo inteiro está envolvido nesse suposto assassinato? Você não gostaria de encerrar isso? A ideia de que foi um evento planejado multinacionalmente? E, aliás, isso é sequer plausível à primeira vista? Várias agências e vários países envolvidos, do Egito a Israel, as pessoas estão dizendo que isso é totalmente insano. Não, foi o atirador solitário que nunca tinha estado no campus, que subiu nos telhados como o Homem-Aranha, por acaso sabia onde o Charlie estaria sentado e acertou o tiro em 4 segundos. É plausível que essa não seja a verdade? Claro que é plausível. Qualquer um que saiba algo sobre o governo francês provavelmente sabe que eles têm um apetite por crueldade e desvio sexual. Qualquer um que tenha assistido aos primeiros episódios de Becoming Brigitte sabe que o governo francês tem um apetite por crueldade e desvio sexual, certo? LOL, a cidade do romance, sério? Romance com quem exatamente? Esse é um dos pontos mais amplos da série Becoming Brigitte. E por isso eu gostaria de agradecer ao Pavel Durov, o fundador do Telegram, por ter sido uma das primeiras pessoas a se expor imediatamente e afirmar o que todo mundo já sabe sobre a França. Aqui está o que ele diz. Ele disse: depois de revisar tudo o que Charlie Kirk já falou sobre a França de Macron, considero totalmente plausível a informação da Candace sobre o envolvimento francês na morte dele. Charlie chegou a pedir tarifas de 300% sobre a França até que as acusações contra mim fossem retiradas. E também gostaria de agradecer ao Fred Ponton Ponton, que escreveu este artigo lembrando as pessoas, e quando digo lembrando, quero dizer ensinando as pessoas, se você for como eu, porque eu não sabia disso. Que exatamente esse grupo de países satélites, França, Israel, a Legião Francesa, Estados Unidos, Egito, estiveram literalmente envolvidos exatamente nesse tipo de operação, com implicações globais ainda maiores, envolvendo o Safari Club no Egito. Agora, se você nunca ouviu falar disso, este foi o artigo que ele escreveu. O passado como prólogo, Safari Club ilumina as alegações de Candace Owens. Eu nunca tinha ouvido falar disso. De verdade, eu não tinha mesmo. Ok. Porque eu me sinto como Alice no País das Maravilhas. Alguns anos atrás, eu meio que acreditava em tudo o que o governo dizia. Eu achava que existiam mocinhos. E depois do assassinato do Charlie Kirk, eu fiquei pensando, espera, não são. Ninguém é mocinho. São como gangues que estão comandando o mundo, obviamente gangues que se tornaram parte do sistema e da democracia. E a ideia de uma república é apenas uma ilusão. Bem, de qualquer forma, nesse artigo, eu não vou ler um parágrafo dele, mas ele disse: quando Candace Owens afirmou no Jazz que um informante de alto escalão do governo francês a alertou sobre um plano iminente para assassiná-la, alegando que o presidente Emmanuel Macron e sua esposa Brigitte haviam autorizado e financiado a operação, designando-a para uma pequena equipe do Grupo Nacional de Intervenção Gondar Marie, que incluía um agente israelense, ela também sugeriu que o assassino de Charlie Kirk treinou com a Legião Francesa, com o envolvimento de vários estados. A alegação parecia pertencer ao universo dos thrillers conspiratórios, e ainda assim, à medida que a acusação se espalhava pelas redes sociais, algo incomum aconteceu. As pessoas não riram instintivamente daquilo. Algumas descartaram sim, mas muitas hesitaram, pararam para pensar ou admitiram silenciosamente que, dadas as circunstâncias certas, com a rede certa de agentes secretos, tal plano não parecia totalmente impossível. Essa hesitação não vem da confiança em Owens, ela vem da história. E de fato, estou apenas abrindo a página da Wikipédia aqui. Você deveria ler esse artigo na íntegra. Mas o Safari Club, cara, uma aliança secreta de serviços de inteligência formada em 1976, que conduziu operações pela África, quando o Congresso dos Estados Unidos havia limitado o poder da CIA após anos de abusos. Eles decidiram meio que ir para o exterior e resolver as coisas por conta própria. Eles tinham membros no Irã pré-revolucionário, Egito, Arábia Saudita, Marrocos e França. Israel está envolvido, assim como a Rodésia e a África do Sul.
Quer dizer, isso indica que o processo foi conduzido e resultou no Tratado de Paz Egito-Israel de 1979. Paz. Ok, legal. Como eu disse, leia mais sobre isso. Agora, em termos de respostas formais que recebemos de órgãos governamentais, o único departamento que nos respondeu foi: bem, primeiro deixe-me dizer que não recebi nenhuma resposta do FBI, do lado americano. Recebi uma resposta da Unidade Antiterrorismo. Recebi uma resposta da Casa Branca confirmando que aquela mensagem havia sido entregue na mesa do Trump. Eu dizendo que tinha a informação, acho que ele não quis se aprofundar mais, o que é interessante. Mas o FBI me deixou no vácuo e devo dizer que não usei um canal oficial nem enviei um e-mail e eu deveria fazer isso. Mas eu mandei uma mensagem de texto para alguém, de cargo muito alto, que recebeu a mensagem. Nenhuma resposta. Agora, eu achei que a alegação de envolvimento da Legião Estrangeira Francesa no assassinato do Charlie poderia interessar ao FBI. Não, nem mesmo ligações da filial do FBI de Utah chegaram até mim. Você não gostaria de ver? Não era para estarmos investigando o assassinato de Charlie Kirk? Definitivamente não foi uma operação estatal. E eles realmente querem chegar à verdade, o que explica por que ninguém ligou. Não, Utah, não está interessado. Na verdade, estou surpreso que o advogado do Tyler Robinson ainda não tenha me procurado. O que está acontecendo aqui? Precisamos proteger o bode expiatório, certo? Precisamos proteger o bode expiatório nessa situação. Sobre o único oficial de quem realmente recebemos algum tipo de resposta pública, para mim soa como uma confissão. Me avise se você concorda. Então eu apontei que, curiosamente, depois que comecei a pesquisar sobre a Legião Francesa, muito rapidamente me deparei com o fato de que eles também estavam envolvidos em uma operação conjunta, com tropas americanas exatamente nas semanas que antecederam o assassinato de Charlie. Mais especificamente, de acordo com o site da Legião Estrangeira Francesa, entre 2 e 25 de agosto deste ano, os legionários da 4ª Companhia do 2º Regimento de Infantaria Estrangeira da 6ª Brigada Blindada Leve foram integrados às forças americanas, fuzileiros navais do 6º Regimento de Fuzileiros Navais, para uma operação de 3 dias, implantação de treinamento de 1 semana. Ok. Isso aconteceu na Califórnia. Ok. E assim que esse treinamento terminou, como eu disse online, outro acampamento começou imediatamente. Foi um exercício conjunto com civis, incluindo militares da base aérea de Minot. E esse exercício conjunto ocorreu em Minnesota, no campo Ripley. E isso durou apenas alguns dias até agosto, dia 27, e isso ficou conhecido como Operação Valhalla, ok? Exercício aleatório de 3 dias com civis. E eu fiquei me perguntando se os legionários franceses que estavam na Califórnia talvez tenham participado diretamente das atividades com esses civis no campo Ripley. Mas eu digitei errado no X e escrevi campo Riley, ok? Então eu escrevi: não é coincidência que os legionários franceses estavam nos Estados Unidos treinando com nossos fuzileiros navais por 3 semanas. E quando essas 3 semanas terminaram na Califórnia, outro exercício de treinamento militar começou junto com civis no campo Riley, em Minnesota, deveria ter dito Ripley. Agora, vocês vão se lembrar, para quem está acompanhando a série Becoming Brigitte, que a resposta preferida do Macron é nunca abordar o conteúdo das alegações, mas sim focar em pequenos detalhes que alguém possa ter errado. É assim que eles têm atacado todos os jornalistas, que cobriu o fato de que Brigitte Macron nasceu homem, certo? Ops, você errou nesse detalhe, e agora vamos processá-lo por difamação. Mas não, é claro, o conteúdo que é tipo: ei, você viveu como homem por muito tempo, e os militares não vão liberar seu arquivo, e não sabemos o que você fazia nas Forças Armadas, como Jean-Michel Tonho. Então, eu cometer um erro de ortografia foi a maneira perfeita para eles atacarem a história maior, certo? A história maior aqui sendo: ei, os legionários franceses podem ter estado em solo durante o assassinato de Charlie Kirk. Então, o que aconteceu foi que o ministro das Forças Armadas, emitiu a seguinte declaração na França, e eu vou citar isso para você. Citação: Tyler Robinson nunca fez parte da Legião Estrangeira Francesa. Se ele não serviu em uma unidade militar americana, ele não poderia ter treinado com os franceses. Legião Estrangeira, fim da citação.
Bem, é uma bela forma de contornar as coisas. Charlie Kirk diz: Eu entendi o que você fez aí. Você deixou de lado que não cremos que Tyler Robinson fez isso. Você está emitindo uma declaração. Tyler Robinson nunca treinou na Legião Estrangeira Francesa. Você se importa de responder sim ou não? Se havia alguém que treinou com a Legião Estrangeira Francesa presente no dia 10 de setembro na Utah Valley University, e estamos fazendo essa pergunta de forma explícita. Porque uma das coisas mais estranhas é que os estudantes da UVU que participaram disseram que sentiram que não reconheceram ninguém que estava lá. Foi estranho. Foi muito estranho que eles divulgaram esse evento muito tarde no dia. E então, de repente, vemos um monte de adultos e pessoas que eles não reconhecem nesse evento. E depois, a mídia nacional parece que eles quase tentam não entrevistar nenhum estudante da UVU, certo? Eles estão entrevistando todo mundo ao redor. Você tem todos esses adultos que estavam lá, mas, misteriosamente, os estudantes da UVU que tinham algumas informações interessantes sobre o que foi estranho naquele dia simplesmente não aparecem na grande mídia como esperávamos. Você pode responder essa pergunta? Sim ou não? Isso parece complicado quando se trata do governo francês. Perguntas de sim ou não são o forte deles. Em outra parte do artigo, e isso foi reportado pela France 24, é dito que, abre aspas, o Ministério das Forças Armadas confirma que um exercício de treinamento do 2º Regimento Estrangeiro de Infantaria, uma unidade da Legião Estrangeira Francesa, de fato ocorreu na Califórnia de 2 a 25 de agosto, como relatado por Candace Owens. No entanto, o exercício anunciado no site do Ministério e na página do regimento no Facebook não foi uma operação clandestina. O Ministério das Forças Armadas nega formalmente que outro exercício de treinamento da Legião Estrangeira tenha ocorrido em um suposto Camp Riley, em Minnesota, após a conclusão do exercício na Califórnia, e por um bom motivo, não existe nenhum Camp Riley em Minnesota. Como Andy Parrish, o ex-chefe de gabinete do representante estadual republicano, apontou no X. Porém, existe um Camp Ripley, eles continuam. Mas essa imprecisão diz muito sobre a credibilidade da suposta fonte de Candace Owens. É assim que eles estão desmentindo isso, um erro de digitação. Eu escrevi Riley, não Ripley, e agora eles podem confirmar que a Legião Francesa não participou de nenhum exercício no Camp Riley porque ele não existe e Candace Owens é burra, então agora você deve simplesmente assumir que todo o resto que a fonte disse foi desmentido. Isso é o que se chama de uma refutação que não refuta, um desmentido ao estilo Snopes por causa de um erro de digitação, certo? E eu acho que as minhas outras alegações não devem ser respondidas ou sequer investigadas. Agora, também devo mencionar que, após aquele exercício militar civil terminar no Camp Ripley no dia 27, outra operação militar conjunta começou de 29 de agosto até 10 de setembro, o dia em que Charlie foi baleado. E essa era conhecida como Operação Bright Star. E isso aconteceu no Cairo, Egito. Agora, é uma operação militar conjunta bienal. É coorganizada pelos Estados Unidos e pelo Egito para aprimorar a segurança regional e fortalecer parcerias militares. Eu só não gosto do timing de todas essas coisas. Eu simplesmente não gosto. França, Egito e Estados Unidos juntos durante o mês inteiro que antecedeu o assassinato de Charlie Kirk. Então, vou especular até que tenhamos algumas respostas diretas de sim ou não da Casa Branca, do Palácio do Eliseu ou das forças de segurança francesas. Agora, no que diz respeito à Legião Francesa, algo mais que é meio interessante é que eles basicamente destituíram e substituíram cerca de metade de sua liderança em meados de agosto. Dê uma olhada neste artigo, publicado em 20 de agosto. Em 2025, ocorreu uma troca de comando em 6 regimentos. Agora nós pesquisamos e olha, eu não sou um entusiasta militar. Descobrimos que eles têm 12 regimentos conhecidos e você está me dizendo que eles destituíram a liderança de 6? Eles colocaram 6 novos comandantes? De novo, eu simplesmente não gosto do timing de tudo isso. Inicialmente, a ideia de envolvimento francês no assassinato de Charlie não teria passado pelo meu radar, ok?
Tê-los na UVU não teria passado pelo meu radar de forma alguma até descobrirmos aquele estranho contrato de hangar em Delaware quando estávamos tentando rastrear o avião egípcio SUBTT, nosso avião amarelo, que partiu na manhã do assassinato de Charlie Kirk de Provo, foi para Wilmington, Delaware, e então soubemos sobre aquele hangar, SATIS, que é uma empresa francesa, injetou $1.500.000 supostamente para pintar aviões, em Wilmington, Delaware. Um contrato de locação que é curto demais para isso, seja lá o que for, e eles aprovam isso. Na mesma semana em que recebo essa notificação de cessar e desistir, apesar de eu não estar falando sobre Brashit, foi simplesmente um momento estranho, uma coincidência. E pode ser uma coincidência, mas agora vou testar sua determinação em casa sobre coincidências francesas, porque para mim está um pouco demais, é o que eu vou dizer, ok? Então, soubemos por uma fonte que um dignitário estrangeiro foi escoltado, certo, daquele hangar até o 920 North King Street em Wilmington, Delaware, um local que descobrimos e confirmamos ter 3 agências federais trabalhando juntas em um mesmo prédio. A internet pode tentar desmentir isso. Eles não podem, ok? As autoridades federais não vão desmentir isso porque é verdade. E então descobrimos que também é um local que abriga os advogados que estão cuidando da minha documentação no processo de Brigitte. Eu explico isso. Delaware possui uma estipulação legal específica que determina que, mesmo que você tenha seus próprios advogados, você precisa encontrar advogados que se encarreguem de apresentar a documentação do seu processo. Ok, e as regras variam de estado para estado. Descobrimos então que os advogados de Brigitte no meu processo ficam exatamente do outro lado da rua daquele escritório. Ok, confirmado. Mas estamos apenas começando, porque a pessoa que vazou essa informação sobre a autoridade que estava sendo escoltada, lembrem-se, essa pessoa nunca insinuou que a autoridade era francesa. Mas depois que algumas pessoas na internet fingiram que ele ou ela estava mentindo sobre essa informação, eles decidiram conduzir uma investigação mais aprofundada. Eles assistiram ao episódio e uma lâmpada se acendeu em suas cabeças porque estávamos falando sobre a SATS ser de propriedade francesa. E a pessoa decidiu nos procurar e explicar que a França, na prática, comanda as ruas de Wilmington, Delaware, desde antes da Guerra Revolucionária. Ok, vamos começar com um breve resumo histórico básico a partir do e-mail dessa pessoa. Tudo confere. Não precisamos nos aprofundar muito aqui sobre Wilmington, Delaware. Ele ou ela escreve uma versão curta da história, que é totalmente verificável, é que a North French Street é, na verdade, a extensão norte da original French Street. Wilmington traçou a French Street original no início dos anos 1700 como Willing Street, no traçado de Thomas Willing. Na década de 1790, um grande grupo de refugiados francófonos, muitos fugindo do Haiti e das revoluções francesas, se estabeleceu ao longo dela. E o apelido French Street acabou prevalecendo. Essa rua ia desde o rio Christina, atravessando a cidade, e se tornou um importante centro de viagens e negócios. Wilmington é mais francesa do que as pessoas imaginam, e isso é fácil de perceber ao olhar para sua história. O termo North em North French Street é uma convenção posterior de endereçamento para os quarteirões ao norte do centro da cidade. Então isso é só uma confirmação, certo? Agora, mais uma vez, vamos ter que passar por essa aula bem rapidamente. América, toda a ideia do que aprendemos em sala de aula sobre, a Guerra da Independência, e nós estávamos lutando porque, nós não, a monarquia, ok. E naquela época, a Inglaterra nem sequer era monárquica, ok. E também aprendi nos últimos anos que, na verdade, toda a história da América é como facções rivais de maçons. Essa é a realidade. Facções rivais de maçons competindo por território americano. Agora vamos entrar no conteúdo do e-mail dele. Ele começa com algo que é especulação. Não vou me aprofundar muito nisso, mas basicamente ele diz que, em frente ao 920 King, há um guindaste vermelho e ele consegue confirmar que os franceses estão absolutamente envolvidos nisso. De alguma forma, encontrei um alinhamento direto entre IEUA e França, alinhamento franco-americano, próximo ao 920 North King Street,
usando marcadores estruturais de aviação, linhagem financeira, frentes corporativas e corredores históricos franceses. Ele nos mostra que isso, novamente, fica em frente ao 920 North King e começa com um enorme canteiro de obras. Há um enorme canteiro de obras bem em frente dali. Há um longo guindaste vermelho que ele aponta. Vou mostrar esse guindaste agora porque essa pessoa enviou vídeos. LOL, pra quem achou que a gente estava, adoro isso porque só deixou ele mais irritado. Agora, ele está em contato direto com a realidade. Consegue ver aquele guindaste lá em cima? E isso é apenas um ponto de referência para o que ele está falando, para que você possa... Acompanhe aqui. Esse guindaste está localizado no número 1100 da North King Street. Vamos abrir o mapa aqui para que você possa ver o que está acontecendo, ok? O que encontrei no número 1100 da North King Street é grande. O edifício em si chama-se Complexo Bracebridge. Ele ocupa mais de 1 milhão de pés quadrados. Parece que ele foi originalmente construído para o Maryland Bank como sede do banco de 1995 até 2006, quando o Bank of America o adquiriu. Mas em 2018, lembre-se, esse vai ser o ano em que Macron chega ao poder. O Bank of America saiu de alguns dos prédios e os deixou completamente vazios. Aqui está um artigo mostrando que isso é verdade e que o Bank of America realmente saiu desse prédio. Isso deixou o espaço de escritório em Wilmington vazio. Ele ou ela continua escrevendo, então você pode estar se perguntando o que aconteceu depois que o prédio ficou desocupado. Bem, em 2024, foi aprovada uma legislação que forneceria apoio financeiro à Longwood Foundation, uma organização filantrópica sem fins lucrativos fundada por Pierre S. Dupont, para que ela funcionasse como um centro educacional, entre aspas. Há apenas um problema com isso. Pierre S. A Dupont era membro da Aliança Franco-Americana. A família Dupont, descendente de Pierre Samuel Dupont de Nîmes, desculpem meu francês terrível, um aristocrata francês. A Dupont também possui fortes laços com os militares americanos e franceses, como sabemos, já que são os fabricantes originais do Kevlar, historicamente considerado o melhor material para produzir coletes à prova de balas. Então agora temos essa proeminente família francesa conectada a este edifício. Acho que você está certo em continuar investigando o lado francês. As pessoas até expressaram preocupações sobre o que realmente acontecia naquele prédio. Havia uma moradora chamada Miriam Deed, que disse, abre aspas, eu simplesmente sinto que não entendo por que estamos fazendo isso sem haver mais responsabilidade. Então, em 2024, podemos mostrar este artigo, ele está dizendo a verdade, estamos checando os fatos para que as pessoas saibam o que está acontecendo neste complexo, qual é a responsabilidade dele. Ok. Ele continua dizendo, como você pode ver, o complexo abrange 6 edifícios diferentes, todos conectados à French Street. Você pode abrir esse mapa, Chris, quando quiser, porque eu vou continuar falando. Todas as ruas estão conectadas tanto à French Street quanto à King Street. Ok. Agora, as pessoas no X, ele continua, que estavam tentando fingir que isso era uma brincadeira, disseram que o FBI fica, na verdade, na Avenida Delaware, número 500, certo? E o número 500 da Avenida Delaware fica a alguns quarteirões dali, também podemos mostrar isso no mapa. Você consegue encontrar o endereço 500 North Delaware? Isso também pertence, de alguma forma, à França. Por que o FBI está naquele prédio? Quem sabe? Mas, além disso, é verdade que existe uma divisão dentro deste edifício. Ele diz que o número 500 da North Delaware Avenue é uma fachada, porque adivinhem o que é aquele prédio? É mais uma agência bancária. Desta vez trata-se da Wilmington Savings Fund Society. Em 1990, quase todas as filiais da WSFS, no sul de Delaware, foram vendidas para a Wilmington Trust, que foi fundada por T. Coleman Dupont, o então presidente franco-americano da Dupont, para administrar a crescente fortuna da família franco-americana Dupont. E adivinhe onde fica exatamente o Wilmington Trust? Fica localizado no número 1100 da North Market Street, o prédio que está ao lado do número 1100 da North King Street, e ambos estão na Rodney Square. Então, mais uma vez, estamos voltando àquela Praça Rodney. Tudo o que acontece na Rodney Square é francês. Então, eles estavam usando outro banco como fachada. Isso, na verdade, não refuta nada.
O que você também vai descobrir, se continuar pesquisando, é que um escritório de advocacia, o MGM, mudou-se para o número 500 da Delaware Avenue apenas alguns meses antes de Charlie ser assassinado. Agora, isso pode ser uma coincidência, mas o MGM tem muitos funcionários que ou são fluentes em francês ou têm alguma ligação com a França. Aparentemente, o FBI ocupa a suíte 300 e a MGM a suíte 200, que acredito ser exatamente abaixo de onde o FBI indica estarem. Ok? Agora ele volta para a oposição do guindaste, certo? Porque não parece haver nenhum registro público online sobre qual é o projeto de construção em andamento, exceto pelo fato de que, aparentemente, uma empresa biofarmacêutica global chamada Incyte é a proprietária. Ok? Se eles estão usando esse canteiro de obras, parece-me que estão fazendo isso para ganhar tempo, porque... Na verdade, sei que estão usando isso para ganhar tempo porque alegam que se trata de uma obra neste artigo. Em maio de 2024, eles disseram que a construção deveria levar cerca de 1 ano. Ok, bem, já faz mais de 1 ano, já se passaram 2 anos. E, aparentemente, a parte superior daquele prédio estar reduzida a uma estrutura esquelética me faz crer que ainda levará alguns anos para isso ocorrer. Claramente, isso não está levando cerca de 1 ano. Aliás, adivinhe quem foi o CEO de longa data da empresa biofarmacêutica Incyte? Hervé, espero que não. Rapno. E sabe o que mais? Ele também é francês. Ele não é apenas francês, mas sim um cidadão francês. Parece que ele acabou de deixar o cargo de CEO, mas ainda está comandando a empresa como conselheiro do CEO. Ele é diretamente responsável por essa construção em Bracebridge e foi ele quem finalizou o acordo. Acho muito estranho como ele comandou essa empresa por mais de uma década. Então, por algum motivo, poucos meses antes da morte de Charlie, ele decide mudar de função e começar a se manter discreto. Não estou dizendo que ele esteja ligado a algo. Estou dizendo que são todas coincidências. A Incyte, empresa biofarmacêutica que ele dirige, também está diretamente ligada às cadeias de suprimentos médicos federais, que incluem nossos sistemas da Administração de Veteranos, VA, que se interligam com a infraestrutura de saúde militar. Ok, para nos unir a todos, temos uma rua inteira dedicada à culinária francesa que está conectada ao número 920 da North King Street. O hangar de aeronaves e sua empresa Satis ao 920 North King Street, DuPont ao 1100 North King Street, a empresa biofarmacêutica Incyte ao 1100 North King Street, ao 1100 North Market Street. O 1100 North King Street, que está conectado ao 920 North King Street. Meus advogados e os advogados da Brigitte. Ok. Eu simplesmente não gosto do fato de receber uma ligação do governo federal pedindo para eu parar de falar sobre a Brigitte. E eu acho que é uma história meio engraçada que um dia estará na minha autobiografia. De verdade, esse foi o meu pensamento. É engraçado que estamos ao telefone falando sobre, os franceses, por que ele é casado com alguém que nasceu homem? E eu claramente não estava pensando que talvez houvesse uma espécie de ameaça implícita aqui, literalmente, pare de falar sobre ela. E eu realmente gostaria, olhando para trás, que eles tivessem tentado ser honestos, sabe? Eles poderiam ter dito: olha, a Brigitte pode ser um ativo do Mossad, que foi justamente uma dica que recebemos e estávamos tentando confirmar durante a 2ª temporada de Recoming Brigitte. Eu gostaria que eles tivessem sido mais explícitos e dito: nós realmente precisamos que você pare de falar sobre isso para sempre. Eu provavelmente teria feito isso se eles tivessem sido honestos e dito que era uma questão de segurança nacional. Mas em vez disso, eles vieram com a história de que os sentimentos do Emmanuel Macron estavam feridos, o que eu achei hilário e, obviamente, quis continuar falando sobre isso. Eu nem sei o que pensar disso, além de, e você pode me dizer se concorda, eu sinto que fui armado pelo governo federal em relação a esse processo. Como se isso não fosse apenas Brigitte e Emmanuel cometendo um erro ao abrir esse processo internacional, mas sim agências federais que podem ter conspirado e conversado entre si sobre como acabar com minha pesquisa sobre quem era Brigitte, porque todos esses governos estão implicados. E quando digo todos eles, quero dizer França, Estados Unidos e Israel
implicados no que quer que Jean-Michel Trônio estivesse fazendo durante os anos desaparecidos de sua vida, quando ele estava no exército e, aparentemente, na América. Porque Brigitte diz que ele estava na América. Sabemos que Brigitte estava na América nos anos 60, pelo menos durante a chegada do homem à Lua. Nenhum detalhe foi fornecido sobre o que Brigitte estava fazendo quando vivenciou a chegada do homem à Lua com os americanos. Não estou com a impressão de que Jean-Michel Trogno estava apenas relaxando na casa da tia dele, ok? Aquilo foi uma opressão psicológica. Estou bastante convencido de que Brigitte Macron esteve envolvida com base no meu processo judicial e na menção do MKUltra 18 vezes, absurdamente, no meu processo, mesmo que tudo o que dissemos foi: olha, o aniversário falso da Brigitte coincide com o mesmo dia do programa MKUltra. Tô pensando que pode haver algo aí, tipo, Brigitte está envolvida no dossiê militar, Jean-Michel Trogno está envolvido em operações psicológicas. Ok? E também devo mencionar para você que o segundo maior acionista da SATS é Israel. Sim, é uma empresa israelense com sede em Tel Aviv chamada Ace Partners. Eles são explícitos. Eles só investem em empresas e organizações que beneficiam Israel. Isso está no site deles. É por isso que existimos. Nossa missão com a Ace é clara de identificar. Investir e apoiar as startups mais promissoras que vão moldar o futuro da tecnologia aeroespacial e de defesa. Então é militar, e focamos predominantemente em empresas nas rodadas de financiamento série A e B, nos setores de aeroespacial e defesa. Nossos investimentos são globais, com um foco específico em Israel. Então não estou sendo antissemita, é isso que a Ace Partners faz. Eles são o segundo maior acionista da SATS. Por que Israel está interessado nesse hangar em Wilmington, Delaware? Gente, e caso vocês achem que ainda não chegamos ao auge do o que diabos está acontecendo, literalmente o que vindo dos portões do inferno é Brigitte Macron? Ok. Caso você ainda não tenha entendido, deixa eu te contar que, só para me sentir melhor, eu disse, deixa eu só confirmar onde Brigitte Macron estava no dia 9 de outubro. Parece algo muito fácil de fazer. Esta é a primeira-dama, o primeiro cavalheiro da França. É uma época bastante movimentada em todos os lugares. Estamos falando do início de setembro, é hora de voltar às aulas. Tem muita coisa acontecendo. E fiquei muito aliviada ao ver que Brigitte Macron havia inaugurado a Semana de Design de Paris. Faz sentido, não é? A Semana de Design de Paris foi inaugurada, creio eu, em 4 de setembro. A República é fotografada com a cultura, a senhora do Ministério da Cultura, certo? A chefe do Ministério da Cultura deles, de fato uma mulher. E então Brigitte Macron é fotografada no dia 4 de setembro com Zelensky. Zelensky está chegando para uma grande reunião interestadual e Brigitte Macron faz questão de que ele também seja fotografado com a Arábia Saudita em uma orquestra que a Arábia Saudita está promovendo. E o interessante é que é de dia quando essa foto é tirada. E depois disso, Brigitte simplesmente desaparece por 6 dias. Brigitte simplesmente sumiu por 6 dias. E eu realmente gostaria de saber onde Brigitte Macron esteve nesses 6 dias, certo? Eu preciso confirmar isso. Eu preciso de detetives da internet como você nunca viu antes. Onde estava Brigitte Macron nas datas em que aquele avião egípcio esteve de 4 a 11 de setembro? Onde estava Brigitte Macron? Eu só gostaria de saber. Eu preciso saber onde Brigitte Macron estava. Acho que uma resposta para essa pergunta já é devida. Só me tranquilizaria saber disso. Então estou pedindo a ajuda de vocês para descobrir a resposta para isso. Aliás, eu poderia continuar. Wilmington, Delaware também ser o centro do MKUltra é especialmente interessante. O e-mail que recebemos dizendo que também é o centro do transgenerismo na América. Tipo, quem diria? Certamente que não. Gente, temos o nosso primeiro congressista transgênero? Adivinha onde? Wilmington, Delaware, aquele distrito congressional. Uma série de cirurgias de redesignação sexual para crianças, hora do drag, hora da história. Eles são meio que líderes nos Estados Unidos em questões relacionadas a pessoas transgênero. Eu poderia falar sem parar sobre o que acontece em Wilmington, Delaware, mas acho que isso já é suficiente por agora. Vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos.
Certo, pessoal, quando eles redobram a aposta no aborto, nós precisamos redobrar o apoio à vida. Com a Preborn, salvamos bebês e apoiamos mães necessitadas. Clínicas Preborn resgatam centenas de bebês. Ao ver o ultrassom e ouvir o batimento, a chance da mãe escolher a vida dobra. Graças à doação de equiparação, seu presente dobra. Significa o dobro de ultrassons, vidas salvas e mães com esperança, fraldas, cadeirinhas, aconselhamento e cuidados por até 2 anos. Se você já ouviu falar da Preborn e não agiu, agora é o momento. O trabalho deles é vital para curar nosso país. Um ultrassom custa apenas $28, mas você pode doar 10 vezes esse valor se tiver condições. Acesse preborn.com, Candice, para doar hoje. Para preborn.com/Candice, também estou animada para compartilhar com vocês o C15 da empresa FAT15. Esse é o primeiro novo ácido graxo essencial a ser descoberto em mais de 90 anos. É um avanço científico incrível para apoiar nossa saúde a longo prazo, bem-estar e envelhecimento saudável. Com base em mais de 100 estudos, sabemos que o C15 fortalece nossas células. É um nutriente fundamental para o envelhecimento saudável, que retarda o envelhecimento biológico em nível celular. Quando nossas células não têm CE bastante, elas fragilizam e envelhecem. O FAT15 repara danos celulares da idade, protege as células contra quebras e ativa vias no corpo que regulam sono, saúde cognitiva e reparo natural. FAT15 é respaldado pela ciência. É premiado? É um suplemento patenteado 100% puro de C15. É livre de sabores, alérgenos e conservantes. E também é vegano? FAT15 oferece benefícios celulares do que o ômega 3. Vem em potes de vidro com tampa de bambu e as recargas são enviadas. A FAT15 otimiza seus níveis de C15 para manter sua saúde a longo prazo. Obtenha 15% de desconto adicional na assinatura de 90 dias e no kit inicial em fat15.com, Candice, com o código Candice. Quero dizer, na verdade, decidi que vou ler isso porque estamos indo fundo. E essa é outra dica que não tem relação com a pessoa cujo e-mail acabei de ler, que me fez perceber que Wilmington, Delaware, é muito francesa. Essa pessoa me escreveu: "Ei, você também deveria saber que essa área é o centro das pessoas transgênero." Existem 5 diferentes centros do Hospital Infantil Nemours nas proximidades. Sim, eles realizam procedimentos para pessoas transgênero. Cirurgias, ou sim, eles fazem procedimentos transgênero, na verdade. Os hospitais infantis Nemours têm esse nome por causa de Nemours, na França, que é a terra natal da família Dupont. O Hotel Dupont, obviamente, fica a uma curta distância a pé do 920 King. A First and Central Presbyterian Church é uma igreja LGBTQ que fica em frente a esse hotel. A Cab Calloway School fica a apenas 10 minutos de carro e foi lá que nosso congressista transgênero Mick Bride se formou. O teatro fica a 5 minutos a pé, eles apresentam produções transgênero com shows de drag pelo menos uma vez por mês. O Queen fica a 8 minutos a pé, eles estão anunciando brunches de drag inspirados na Disney. A 20 minutos de volta em direção ao aeroporto, você encontrará uma infinidade de cirurgiões plásticos. E então eles os listam. A Wilmington University fica próxima, onde oferecem programas LGBTQ para crianças. E a Transition Delaware LLC, que oferece aconselhamento e etc., tem 2 endereços e então eles os listam. Então há muito transgenerismo acontecendo nessa área, o que me interessa. Aliás, acabei de iniciar uma enquete. Estamos ao vivo no YouTube. Fiz uma pergunta bem simples. E você acha que esse processo foi uma operação contra mim, que o objetivo era me levar à falência, porque as opções, quando o governo federal se sente pressionado, são te matar, é guerra, ou é como uma guerra mental. Eles te internam num hospital, dizem que você está louco e te drogam como fizeram com a Britney Spears, como fizeram com o Kanye West, ou te levam à falência. Certo, esse é também um dos mecanismos. Vocês acham que tudo isso foi uma armadilha porque eu não mencionei a Brigitte e que o governo federal sabia que isso ia acontecer, o que explicaria por que eles nunca comentaram sobre o absurdo de uma nação estrangeira vir depois do nosso discurso? Eles não estão se comportando normalmente.
Certo. Senso comum. Você diz que se importa em proteger a liberdade de expressão. Por que você não comentaria sobre algo que envolve um líder estrangeiro como uma violação da liberdade de expressão dos americanos, mesmo que eu tivesse inventado algo sobre Brigitte, o que não fiz? Então vamos realizar essa pesquisa. Até o final deste programa, que está chegando muito mais rápido do que eu esperava, não vamos conseguir abordar tudo hoje. Não se preocupe, tenho mais para você amanhã. Como eu disse, vai ser uma semana longa. Eu realmente quero comentar sobre isso porque, sinceramente, nem entendo o que está acontecendo com o programa do PBD, que eu costumava gostar muito e vejo alguns trechos circulando por aí, então, sabe, não é justo generalizar, mas é mais ou menos isso. Mas eu vou dizer que Adam Sosnick está atingindo níveis de absurdo aqui, ao invés de realmente tentar questionar a narrativa sobre se houve ou não uma tentativa de assassinato contra mim. Ele decide responder a essa alegação dizendo que eu não tenho amigos famosos. Não estou brincando. Esse é o nível de insinceridade que você quase pode dizer que é risível neste momento, vindo de pessoas que estão envolvidas no jogo da política. Ouça o que Adam Sosnick disse no podcast de Patrick Bet-David. Coisa nojenta. Esqueça o que ela disse sobre Israel, judeus, BLM e liberais. Isso é coisa de amizade. Isso é coisa de amizade. Na minha opinião, a moeda mais valiosa que você tem são os relacionamentos, são seus amigos. Na minha opinião, ela queimou todas as pontes com as quais ela já esteve associada, seja o Turning Point USA, seja o Daily Wire, seja o PragerU, Charlie Kirk, Steven Crowder. Eu não sei o que está acontecendo, nem mesmo nesta sala, mas não é como se estivéssemos gostando do que ela tem feito ultimamente. Estou te fazendo uma pergunta séria. Quem são os amigos dela neste momento? Bom, para mim, ela está muito sozinha. Não, eu acho que ela é muito próxima do Tucker. Eu realmente acho que ela tem... Quantos mais você consegue nomear além do Tucker? Pergunta genuína. Não estou tentando jogá-la debaixo do ônibus. Quem são os amigos da Candace? Quem são os aliados dela? Conseguimos citar algum nome? Alguém? Ela tem mais do que você imagina. Cite um nome. Não, ela tem muitos. Tenho certeza de que há um exército no Twitter por aí. Sim, mas quais nomes famosos, quais defensores estão dizendo eu estou com a Candace, eu falo com ela? Talvez. Quem mais? Não consigo citar nenhum. É só um daqueles casos. Só porque todos nós precisamos acordar para essa Matrix, ok? Antes de tudo, nada do que ele está dizendo é verdade. Primeiro, quero esclarecer que nunca fui amiga do Steven Crowder. Sinto que isso não é uma boa fofoca para o meu nome. Tenho uma intuição melhor. Segundo, meu amigo Charlie Kirk levou um tiro no pescoço. Por isso, investigamos no podcast o que realmente aconteceu naquele dia. Agora, você parece estar citando empregadores em relação ao Daily Wire. Eu ainda sou amiga de todos os meus colegas com quem eu era amiga quando entrei lá. E sim, quando você sai de um emprego, normalmente não costuma sair com a gerência na sua despedida? Então, não tenho certeza do que você está se referindo aqui. Se você quer dizer que eu não sou uma dessas pessoas básicas que precisa postar cada segundo em que está com alguém só para que os outros pensem que sou legal e que estou cercada de pessoas, você está certo. Porque eu sou uma pessoa que cresceu ouvindo a música do Kanye West. E é tão engraçado que eu estava ouvindo alto as músicas antigas dele, uma das suas primeiras músicas, All Falls Down, e ele fala sobre isso. É assim que eles criam a Matrix. Homens inseguros falam desse jeito, ok? Eles querem que pessoas inseguras permitam que coisas terríveis aconteçam porque dizem, bem, você pode sair comigo. Você pode sair. Tudo precisa não falar arquivos, Epstein. Será convidado Mar-a-Lago. Você não quer ser convidado para Mar-a-Lago? Você não quer ir para Mar-a-Lago? Por que você desvia ao falar de crianças sendo abusadas? É tão estranho. Tipo, você não quer receber, todos os convites para Mar-a-Lago? E você pode sair, se arrumar e conviver com pessoas em Hollywood se simplesmente fingir que não vê quando crianças estão sendo abusadas? Essa é a mentalidade, ok? É nojento. É repulsivo. Mas mais importante, é inseguro. Então eu quero lembrar vocês que seus verdadeiros amigos não precisam ser famosos, ok? Meus melhores amigos não são famosos. E você deve ser próximo da sua família. Você deve ter valores reais na sua vida. Parte da Matrix exige que você tenha esse tipo de instinto de achar que celebridades são legais. E que elas brilham. E que são douradas. A maioria delas é bem ferrada e está bêbada. Essa é a realidade. Não, e aliás,
sobre o assunto do tipo de pessoas a quem ele está se referindo. Foi notoriamente o Eric Bolling que sentou de frente para o Adam quando eles me atacaram por causa do Charlie Kirk e mentiram dizendo que eu não era amiga do Charlie Kirk desde 2017. Depois desse episódio, Eric Bolling me enviou um e-mail, pediu desculpas e disse que a culpa era do Adam. Ele nem sabia o nome do Adam. Acho que ele o chamou de Sam no e-mail. Eu devia mesmo tirar isso da gaveta e postar no Instagram. Nem sequer sabia. Em 3 segundos, jogou Adam e toda a equipe de PBD na fogueira e disse: "Só quero pedir desculpas a você, Candace, porque é assim que a política funciona." Todos eles se apunhalam pelas costas e fazem isso porque pensam que estão em busca de fama e riqueza. Nós não vamos salvar o Ocidente, de modo geral, da absoluta devassidão sexual que o domina, dos mentirosos e dos vigaristas que comandam o Ocidente. Se tivermos a atitude de que precisamos ser bem vistos por pessoas famosas, estamos todos bêbados, de verdade. Eles são todos apenas um bando de bêbados se reunindo em DC. Essa é a realidade do campo político. Busque valor real na sua vida. E é isso que eu queria dizer sobre esse assunto antes de responder algumas das suas perguntas. Aliás, a enquete ainda está rolando. Eu vou contar o total para vocês quando voltarmos desse breve intervalo. Pessoal, lembro vocês da Pure Talk. Nunca vi oferta como essa da Pure Talk, minha operadora. Agora você tem ligações, mensagens e internet com 30 gigabytes de hotspot por apenas $29,95. Para sempre. O plano mais completo da Pure Talk, que custa $65, agora está por $29,95 até 7 de dezembro. Você economiza mais de 50% por mês, todos os meses, para sempre, e tudo isso na rede 5G super rápida deles. Essa oferta é limitada, então não espere. Acesse puretalk.com Owens para o plano ilimitado da Pure Talk por $29,95 por mês, para sempre. Faça a mudança em 10 minutos. Você pode manter seu telefone, seu número e começar a economizar com o plano ilimitado. É puretalk.com Owens para a Pure Talk. Também quero lembrar vocês sobre a American Financing, porque e se você pudesse adiar os seus próximos 2 pagamentos da hipoteca? Imagine ter esses 2 pagamentos no bolso e um pouco de fôlego. Bem, isso é possível. Ligue para a American Financing, sente aperto com despesas diárias, não está sozinho. A maioria dos americanos está colocando despesas no cartão de crédito e as taxas absurdas, na casa dos 20% ou até 30%. A American Financing mostra como usar o patrimônio da sua casa para quitar essa dívida com taxas na faixa dos 5%. Os consultores de hipoteca, que recebem salário, ajudam a reestruturar empréstimos e economizar mensalmente sem taxas iniciais. Clientes economizam $800 por mês, resultando em $10.000 por ano. Ligue para a American Financing no 800-795-1210. Novamente, o número é 8007-951210. Ou acesse americanfinancing.net/Owens, americanfinancing.net/Owens. Ok? Na verdade, vamos puxar esse e-mail porque você sabe como é a internet. Se eu não postar um comprovante, vão dizer que nunca aconteceu. Então vamos puxar aquele e-mail que o Eric Bolling enviou sobre o Adam, porque ele realmente demonstra a inconstância da política. Primeiro, indo para a enquete, eu perguntei a vocês, com todas essas informações, se vocês acreditam que o governo federal agiu nos bastidores para tentar me levar à falência por causa da Brigitte. Isso é algo que eu nunca considerei. Em Wilmington, Delaware, 24.856 pessoas votaram. Agora está prestes a ultrapassar 25 mil pessoas que votaram. 93% de vocês disseram sim. Ok, só queria ter certeza de que todos vocês estão tendo o mesmo instinto que eu de pensar. Por que diabos eles processaram em Delaware? O que é esse processo judicial nunca antes visto? É uma consequência da Matrix por eu discutir um segredo de Estado multinacional, que é Brigitte Macron, as verdadeiras origens de Brigitte Macron, o que Brigitte Macron fazia nos Estados Unidos enquanto vivia como Jean-Michel Trogneux. E, aliás, acho que há outra identidade nesse meio tempo que surge, possivelmente, nos anos 80 para Brigitte, antes de ele emergir como mulher. E acho que seja lá qual for esse segredo, é algo bastante sombrio, para ser honesto com você. Mas acabamos nos desviando um pouco do assunto de como Brigitte se tornou Brigitte. E talvez devêssemos voltar a nos envolver nisso. Enfim,
entrando no comentário mais votado do último episódio, e Skylar, só me avise quando você tiver aquele e-mail pronto. Esse foi do Knit Unravel, que escreveu: como Andrew Colvett sabia que era para ser a Candace se o assassino é Tyler Robinson? Na verdade, isso era algo que eu nunca tinha considerado. Eu contei para vocês que o Andrew Colvett me ligou do hospital e basicamente disse que eu e o Tucker deveríamos ficar quietos porque estávamos em uma lista. Que lista? Ninguém mencionou que o Tyler Robinson tinha uma lista. E certamente, se ele está matando por causa do tema do transgenerismo, não acho que eu e o Tucker estaríamos no topo dessa lista. Então, sobre o que estamos falando? Se isso foi um atirador solitário e apenas um incidente aleatório porque ele estava defendendo seu amante, como é que existe uma lista? Que lista era essa que te estava acontecendo nos bastidores? É quase como se eu e o Tucker estivéssemos sendo ameaçados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. E eu deveria mesmo dizer pelas Forças Armadas do Estado Global, porque eu realmente acredito que somos governados pelos militares. E que a ideia de democracia é uma completa ilusão. Agora, ok, ótimo. Temos o e-mail só para checar os fatos, porque é engraçado, e agora devemos chamá-lo de Alex pelo resto de nossas vidas. Eric escreveu: ei cara, isso foi um e-mail, aliás, para o meu RP, diga a Candace que eu não quis fazer mal a ela. Foi aquele cara Alex que insistiu nisso. Ele tentou me encurralar e ele descobriu. Se ela quiser conversar, eu ligo pra ela. Se não, sem problemas. Já perdi muitas pessoas na minha vida pra me emocionar demais com essas coisas. Sempre respeitei a Ciol. Aquele momento foi totalmente exagerado. Enfim, continua aqui. E minha resposta foi: mantenha essa mesma energia. Você foi a um podcast. Você mentiu sobre meu relacionamento com Charlie logo após a morte dele, quando eu ainda lidava com tantas emoções. Fui atacada e mentiram sobre um relacionamento real que tive, e você vai mandar esse pedido de desculpas meia boca por e-mail, em particular. Mantenha a mesma energia. Faça isso publicamente. Diga que mentiu ou que se expressou mal, seja lá o que for. Ele não fez. Ele não fez. Pelo menos não foi enviado pra nós. E ele joga a culpa naquele cara, Alex ou sei lá quem, que não parava de falar. Então é isso. Ele é só o Alex que não para de falar no podcast do PBD, porque a única missão dele na vida é defender o sionismo, defender sionistas e atacar pessoas que não gostam do que Israel está fazendo, o que basicamente é todo mundo neste momento. Enfim, acho que já estamos tão atrasados que não sei se vamos ter muito espaço aqui para comentários, e temos tanta coisa para cobrir esta semana. Vou ler alguns desses. Mickey Shaw escreve: nós não lutamos contra carne e sangue, não tememos homem algum, Candace é nossa campeã, Jesus é nosso rei, que Deus te abençoe. E isso é verdade, só precisamos nos comprometer com a verdade, e como eu disse, sinto uma urgência agora. Eles estão sendo tão perversos bem na nossa cara? Eles escolheram executar Charlie publicamente e depois nos desafiaram a questionar a narrativa. Isso é assustador, é mesmo. É para te assustar e para incutir medo em você. E a resposta para isso, claro, tem que ser mais verdade. Não podemos ter medo. Temos que continuar dizendo a verdade. Fagliano escreve: esses elites são cruéis de um jeito de filme de terror. Estou entendendo por que as pessoas acreditam em Deus. Proporciona significado e conforto que poucas coisas oferecem. Que vergonha para funcionários que desrespeitam a moralidade, especialmente os poderosos. Nick, pare de ser ignorante. É irritante. Genevieve escreve: Candace, você é minha heroína pessoal. Vai, Max! 67 escreve: Candace é incrível. A menina borboleta abençoada escreve: Jeremias 178, não tenha medo de falar. E também 1 Coríntios 3,17, onde Deus está, aí há liberdade. Com certeza. E é por isso que, você sabe, estou compartilhando essas informações. Acho que as pessoas precisam saber disso. É assim que as coisas são planejadas. Não há nada que faça sentido sobre o que aconteceu naquele dia. E quando você conversa com os estudantes da UVU, o fato de eles não reconhecerem ninguém indica que talvez estejamos lidando com regimentos militares que estavam lá. E pelas informações que estou recebendo, que vou explicar mais tarde esta semana, acho que havia alguns regimentos da Guarda Nacional lá, alguns legionários estrangeiros franceses que estavam lá. E sim, alguns israelenses que estavam lá, daí os 12 celulares israelenses. E essa informação toda vai vir à tona. Como eu disse para você desde o começo, nunca tive, nem por um segundo, a sensação de que eles iriam se safar dessa vez. Senti que o diabo tinha ido longe demais, e é essa a circunstância que estamos vendo.
Acho que Brigitte foi longe demais. Acho que Jean-Michel Traignot, as evidências apontam para o fato de que ele vem de uma família muito poderosa e antiga. Isso é bastante óbvio para mim. Toda a história de fundo dos Trogno não faz o menor sentido, dizendo que eram chocolatiers e que as coisas nunca foram interrompidas. Eles simplesmente administraram essa fábrica de chocolate desde a década de 1880 até agora. Impossível. Os nazistas fizeram um bombardeio aéreo, eles ocuparam a cidade de Amiens. Isso me parece ser uma identidade que foi simplesmente criada e materializada para essa família e que a verdadeira família é uma família muito poderosa e é por isso que eles são tão obcecados em proteger esse segredo de Estado absurdo que o mundo inteiro sabe que é um cara. O que estamos fazendo aqui? E eles estão dispostos a baixar a máscara e se expor para manter essa farsa, para continuar fingindo que é uma mulher. Porque Jean-Michel ter que fazer a transição, entre aspas, transição para mulher. Em que atividades Jean-Michel Traignot esteve envolvido que essa transição foi necessária? Essas são as perguntas que estou me fazendo agora. E sabe de uma coisa? Se o governo federal vai nos levar à falência por dizermos a verdade, então eu vou ter que ser o exemplo para o mundo acordar para isso. Ok, então até mesmo esse processo judicial, de uma forma estranha, é uma bênção, porque está expondo cada camada de corrupção que existe, mostrando que mesmo quando você faz tudo certo a vida inteira, quando não comete nenhum crime, quando faz a coisa certa e encontra alguém que te ama, você se casa, tem filhos que você será atacado por sobreviver à Matrix e se comprometer com a verdade. Isso parece ser uma lição muito importante para o mundo inteiro acordar. E eu acho que o mundo inteiro está despertando para isso agora. Sabe de uma coisa? O tiro saiu pela culatra. Vocês serão vítimas da própria armadilha. E vamos encerrar com essa expressão francesa. Nos vemos amanhã, pessoal.